Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início ao nosso primeiro período dessa república nova que com o governo de Getúlio Vargas vai ser chamada de República Velha. Então, a República da Espada, ela tem início em 1889 com a proclamação e ela termina em 1894 com a primeira eleição para presidente, certo? Então vocês anotem isso no caderno de vocês, isso é muito importante vocês saberem em que momento iniciou, que marco foi que deu início e que marco foi que deu o fim. Então o marco inicial da República da Espada é a proclamação, em 15 de novembro de 1889. E o fim da República da Espada é a primeira eleição para presidente em 1894. O nosso primeiro presidente, então, foi o líder da proclamação da República, foi Deodoro da Fonseca. E eu destaco para vocês do governo de Deodoro da Fonseca essa política do encilhamento que foi proposta pelo ministro da Fazenda dele, Rui Barbosa, que o objetivo era crescer a economia do país, que era aumentar a renda e tudo mais, porém não deu certo. Eles emitiram papel moeda, porém não deu certo, ok? Logo depois nós temos o presidente Floriano Peixoto, 1891 a 1894. Ressalto sempre para vocês que sim, os nossos dois primeiros presidentes foram militares, porém não foram governos militares. Essa república, esse início, não foi governo militar, e sim foram presidentes militares governando dentro de uma instituição civil. Isso é muito importante vocês anotarem para não se confundir. Mas o destaque maior que eu dou para a República da Espada é a primeira Constituição Republicana do Brasil, em 1891. Então, coloquei em vermelho para vocês, que é o destaque, é o que normalmente cai em provas de concurso, ok? Então, é a nossa primeira Constituição Republicana. Então, a gente pode fazer uma comparação entre a nossa Constituição Republicana com a nossa Constituição Monárquica. Primeira diferença entre uma e outra foi que a Constituição monárquica foi outorgada e a Constituição republicana foi promulgada. Ou seja, eu coloquei um asterisco aí para vocês lembrarem, anotem no caderno de vocês. Quando uma Constituição é promulgada, foi porque ela foi consequência de uma Assembleia Constituinte. Então, várias pessoas sentaram, se reuniram para organizar essa Constituição, para montar essa Constituição da melhor forma para o país andar melhor, para andar com os três poderes. Agora nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles andarem em perfeita harmonia, porque a gente não tem mais o poder moderador, que era o quarto poder, ou seja, o poder do monarca, né, que foi instituído por Dom Pedro. Brasil agora é uma república federativa presidencialista. Esse federativa significa uma descentralização política, econômica, jurídica, porque agora as unidades federais, que são os estados, antigamente províncias, eles são independentes. Então, aquele objetivo de São Paulo, para quem viu o vídeo anterior, que eu fiz um resumo para vocês sobre as questões que levaram à proclamação da República, vocês viram que a questão republicana foi levantada por São Paulo, porque queria uma autonomia econômica devido ao café. Queria que o lucro do café ficasse com eles e antigamente ia para a coroa, que era no Rio de Janeiro, né? Ia para a monarquia. Então, São Paulo levanta a bandeira da República, porque ele sabia que ia existir uma descentralização. Os estados seriam autônomos nessa questão econômica, jurídica, política. O estado agora pode ter a sua Constituição, mas sempre levando em conta e não indo contra a Constituição maior, a nossa Constituição Federal, a Carta Magna.
Federação significa liga, significa tratado, significa aliança. Então, é uma aliança de todos os estados para a federação maior, que é o Brasil. Outro item muito importante, coloquei aí para vocês, o estado agora é laico. O Brasil, antes, na outra Constituição, na monarquia, ele era confessional católico, ou seja, a religião oficial do Brasil era a católica. Agora, o Estado é laico, não tem uma religião oficial. Destaco para vocês aí o voto universal direto. Masculino, maior de 21 anos, vedado aos analfabetos. Antes, o voto ele era censitário, ou seja, o voto por renda. O voto masculino por renda. Quem tinha renda era quem poderia votar na época. Agora não. Qualquer pessoa maior de 21 anos, alfabetizado, poderia votar. Aí a gente tem uma contradição, né? Que, como eu falei até antes, troca 6 por meia dúzia, porque se é vedado analfabetos, somente os alfabetizados podem votar. Quem era alfabetizado naquela época era quem tinha dinheiro. Só agora mudou o nome na Constituição. Ok? Ficou claro isso para vocês? Então, esses são os destaques da República da Espada. Os principais destaques que é de grande importância que vocês saibam. Ok? Até a próxima!